Contra o novo coronavírus, a prevenção é a melhor solução. Lave as mãos com água e sabão. Ao tossir ou espirrar, cubra nariz e boca com lenço ou com antebraço. Não compartilhe objetos de uso pessoal. Evite aglomerações. E se por acaso sentir febre, tosse e dificuldade de respirar, procure um posto de saúde mais perto de você. A prevenção começa com você. Assembleia Legislativa do Tocantins. Dinâmica, você conhece, é por isso que você confia. Na hora de comprar materiais escolares para escritório e informática, não perca tempo e nem dinheiro. Vá direto ao Bazar e Papelaria Dinâmica, onde você encontra tudo o que você precisa com qualidade e o menor preço da cidade. Na Papelaria Dinâmica tem mochilas de diversos modelos, lancheiras, cadernos de várias marcas e tamanhos, além de toda a linha escolar. Na Dinâmica você tem várias opções de presentes para todas as idades, materiais para artesanato e muito mais. Cobrimos qualquer oferta. Papelaria Dinâmica, a mais completa da cidade. Na Rua Frederico Lemos, no centro de Porto Nacional. Telefone 3363-2629. O governo do Tocantins decretou o estado de calamidade pública, com uma série de determinações para que o coronavírus não se propague. A principal delas é: fique em casa. A pandemia do coronavírus é muito grave e exige medidas inteligentes e transparentes. A linha vertical representa o número de pessoas que precisam da rede de saúde. A linha horizontal representa o tempo. E a linha tracejada é o limite que nosso sistema suporta. Na maioria dos países, muitas pessoas precisaram de atendimento em um tempo muito curto, ultrapassando o limite suportado pelo sistema, fazendo com que os hospitais tivessem que escolher entre quem vai viver ou morrer. Para evitar essa tragédia, precisamos esticar esse tempo. O momento é decisivo. Fique em casa. Proteja você e sua família. Secretaria da Saúde. Governo do Tocantins. Promoção de aniversário Infotel. 100 megas de internet por R$ 99,00 mensais. Isso mesmo, no nosso aniversário, quem ganha presente é você. 100 megas com qualidade de fibra ótica até sua casa. Conexão ultra rápida por R$ 99,00 mensais. E imperdível. Mas atenção, essa promoção é por tempo limitado. Então corra e aproveite melhor sinal de internet de Porto Nacional. Infotel 3363-22. Vai construir? Vai reformar? Então vá direto onde você encontra tudo o que precisa pelo menor preço e mais qualidade. Massi Construções, do básico ao acabamento. Representante das tintas Renner, com opção de mais de 3.000 cores, máquinas e ferramentas Wonder e uma linha completa das conexões Tigre. Na Massi Construções, temos pisos e porcelanatos e tudo em material elétrico para sua construção, além do menor preço em cimentos. E não esqueça, temos locação de máquinas e container para sua obra. Massi Construções, tudo em materiais para construção. Na Avenida Tocantins, quadra 6, lote 3, setor Porto Real. Telefone 3363-2097. Na Achei Eletro, chegou novidades. Você não pode deixar de conferir. Compre o seu na Achei Eletroeletrônica. É só na Achei que você vai encontrar pra facilitar o seu dia a dia. Achei tem tudo que você queria. Olá, boa tarde. Hoje, 8 de março, estamos iniciando mais uma edição do nosso TV Notícias, aqui na TV Nacional, seu canal 29.1, sendo também transmitido ao vivo pela nossa página do Facebook, com o endereço TV Nacional 29. Acho que nós estamos com um probleminha de áudio aí, não sei se está dando tudo certo, nós estamos aqui online, através aqui de Palmas, né, fazendo aí através de uma live, mas vamos tocando aí, como nós estamos fazendo já há alguns dias, desde quando nos apresentamos aqui para o nosso isolamento social na casa de minha família aqui em Palmas, né? Estamos aqui todos bem e esperamos que todos vocês também estejam bem aí neste momento de isolamento social, uma necessidade que é para todos e que logo, logo, se Deus quiser, todos estaremos aí livres desse momento, né, que atravessa não só o Brasil,
mas todo o nosso mundo. Okay? Bom, eu quero aqui levar para vocês as matérias de hoje. Hoje nós vamos ver os números do coronavírus, tanto no Brasil como no mundo, e também o primeiro hospital que está sendo construído, né, em Goiânia, um hospital de campanha que vai custar aí 10 milhões ao governo federal. Essas e outras notícias nós vamos ver daqui a pouquinho, depois dos nossos comerciais. Oferecimento: mais com motopeças e bicicletas. Pedalando com você. Papelaria Dinâmica, a mais completa da cidade. Armazém Paraíba, sucesso em qualquer lugar. Posto Catarinense, qualidade no seu abastecimento. E Churrascaria Espetos, sempre com aquele tempero especial. Aqui é o governo federal, trabalhando por você e pelo Tocantins. É estimular o desenvolvimento das crianças a partir dos primeiros anos de vida. É acesso à internet de alta velocidade nas escolas. É horário de atendimento ampliado nas unidades de saúde da família. Essa é a Tainara. Com esse área estendida, a população ganha mais uma opção de atendimento. Aqui é Tocantins. É uma vida melhor. Aqui é Brasil. Contra o novo coronavírus, a prevenção é a melhor solução. Lave as mãos com água e sabão. Ao tossir ou espirrar, cubra nariz e boca com lenço ou com antebraço. Não compartilhe objetos de uso pessoal. Evite aglomerações. E se por acaso sentir febre, tosse e dificuldade de respirar, procure um posto de saúde mais perto de você. A prevenção começa com você. Assembleia Legislativa do Tocantins. Quer comer bem, em um ambiente familiar e agradável? Então venha para a Churrascaria Espetos, um cardápio variado, onde você encontra uma variedade de saladas frias e pratos quentes com um delicioso tempero que você só encontra na Churrascaria Espetos. E você que gosta de uma boa massa, servimos diariamente aquela lasanha especial, bem como aquele saboroso peixe assado, tudo isso com bom atendimento de uma equipe profissional pronta para lhe atender. E é claro, temos o mais variado churrasco da cidade, com cortes especiais, picanha, cupim, filé, carneiro e vários outros para atender o seu paladar. Churrascaria Espetos, atendendo bem desde 1999 na Rua Frederico Lemos, no centro de Porto Nacional. Telefone 3363-6971. O Armazém Paraíba sempre se preocupou em prestar aos seus clientes o melhor serviço possível. Porém, no Brasil, vivemos um momento em que todos nós devemos fazer o que for necessário para evitar que o contágio do coronavírus se alastre ainda mais pelo nosso país. Diante da situação, decidimos não abrir nossas lojas a partir do dia 23 de março, próxima segunda-feira, temporariamente. A hora agora é de cuidar do nosso bem maior, nossas vidas, famílias, amigos clientes, fornecedores e colaboradores. Armazém Paraíba. Ei, flor, cadê o cheiro que você prometeu? Ei, flor, não venha dizer que se esqueceu. Ei, flor, será que não se lembra mais dele? Ei, flor, aquele cravo de juntinho seu. Oferecimento: mais com motopeças e bicicletas. Pedalando com você. Papelaria Dinâmica, a mais completa da cidade. Armazém Paraíba, sucesso em qualquer lugar. Posto Catarinense, qualidade no seu abastecimento. E Churrascaria Espetos, sempre com aquele tempero especial. O governo do Tocantins decretou o estado de calamidade pública, com uma série de determinações para que o coronavírus não se propague.
principal delas é: fique em casa. A pandemia do coronavírus é muito grave e exige medidas inteligentes e transparentes. A linha vertical representa o número de pessoas que precisam da rede de saúde. A linha horizontal representa o tempo. E a linha tracejada é o limite que nosso sistema suporta. Na maioria dos países, muitas pessoas precisaram de atendimento em um tempo muito curto, ultrapassando o limite suportado pelo sistema, fazendo com que os hospitais tivessem que escolher entre quem vai viver ou morrer. Para evitar essa tragédia, precisamos esticar esse tempo. O momento é decisivo. Fique em casa. Proteja você e sua família. Secretaria da Saúde. Governo do Tocantins. A Amazônia faz um bem danado para a vida da gente. Por isso, retribua. Faça um FNO, a linha de crédito que há 30 anos desenvolve a Amazônia. Banco da Amazônia, movimentando a Amazônia e a sua vida. Vai construir? Vai reformar? Então vá direto onde você encontra tudo o que precisa pelo menor preço e mais qualidade. Massi Construções, do básico ao acabamento. Representante das tintas Renner, com opção de mais de 3.000 cores, máquinas e ferramentas Wonder e uma linha completa das conexões Tigre. Na Massi Construções, temos pisos e porcelanatos e tudo em material elétrico para sua construção, além do menor preço em cimentos. E não esqueça, temos locação de máquinas e container para a sua obra. Massi Construções, tudo em materiais para construção. Na Avenida Tocantins, quadra 6, lote 3, setor Porto Real. Telefone 3363-2097. A dor da gente é dor de menino acanhado, menino bezerro pisado, no curral do mundo a penar. E salta aos olhos, igual um gemido calado, a sombra do mal assombrado, a dor de nem poder chorar. A dor da gente é dor de menino acanhado, menino bezerro pisado, no curral do mundo a penar. E salta aos olhos, igual um gemido calado, a sombra do mal assombrado, a dor de nem poder chorar. Bom, agora sim nós vamos ver números do coronavírus que está acontecendo hoje no país. O Ministério da Saúde anunciou hoje que subiu para 667 o número de mortes pelo novo coronavírus no Brasil, um aumento de 114 óbitos confirmados nas últimas 24 horas, um novo recorde registrado no período. Até ontem eram 553 mortes. No total, são 13.717 casos oficiais no país até agora. Uma alta de 1.661 casos de Covid-19 de ontem para hoje, segundo o governo. Os dados anteriores indicavam 12.056 casos confirmados. O único estado brasileiro que ainda não contabiliza nenhuma morte do novo coronavírus é o Tocantins. A região que mais concentra casos confirmados do Covid-19, segundo o Ministério, é a Sudeste, com 8.138 casos. Na sequência estão o Nordeste, a região Sul, o Centro-Oeste e o Norte do país. E agora nós vamos ver como que anda o caso do coronavírus aqui no Tocantins. A gente sabe aí que é um estado mais controlado, mas, na verdade, agora surgiu um novo caso em Gurupi. A Secretaria Municipal de Saúde de Gurupi, na região sul do estado, confirmou na noite de ontem, terça-feira, o primeiro caso de coronavírus em um morador da cidade. Com essa nova confirmação, o estado chega a 22 pacientes infectados em 4 cidades. São 14 casos em Palmas, 6 em Araguaína, 1 em Dianópolis e outro em Gurupi. Além de Gurupi, as secretarias de saúde de Araguaína e Palmas também confirmaram um caso cada uma na noite desta terça-feira. Como o boletim epidemiológico da Secretaria de Estado da Saúde já havia saído,
Estes 3 pacientes só devem ser incluídos na lista desta quarta-feira. O Tocantins é o único estado do país que não registrou mortes por causa do Covid-19. De acordo com a Secretaria de Saúde de Gurupi, o morador que testou positivo tem 58 anos. Ele tem um histórico de uma doença pré-existente e nos últimos 15 dias tinha retornado de Goiânia após fazer uma cirurgia. Ele foi atendido inicialmente em um hospital particular de Palmas com sintomas da doença e está internado desde domingo. O exame que confirmou infecção por coronavírus foi feito na rede particular e o resultado saiu na noite desta quarta-feira. Ainda conforme a secretaria, o homem está estável, com dificuldades para respirar, mas não tem febre e nem tosse. A vigilância epidemiológica da cidade está monitorando as pessoas que tiveram contato mais próximo com o paciente e a família dele está em isolamento domiciliar. Bom, vocês viram então aí que realmente as coisas vão acontecendo, né? Apesar de Tocantins apresentar poucos casos, mais uma agora na cidade de Gurupi. E é para falar também aí sobre essa questão de isolamento social, que nós vamos receber aqui, né, através aí de um link, né? Estamos aí já contactados com o psicólogo Jonathan Rospide, que atende em Palmas, e vai falar para nós aí sobre os efeitos que o isolamento social tem provocado nas pessoas. Ele apresenta sintomas que devem ser observados aí por todos da família, né? As pessoas podem sentir sintomas variados, como sintomas de até mesmo a própria sintomas que parecem com a gripe. Isso quem vai falar para nós é o psicólogo Jonas Rospide, que já está conosco. Boa tarde, Jonas, já está em contato com a gente aí? Boa tarde, Macedo. Te ouço bem aqui. Então, olha lá, primeiramente eu quero agradecer a sua participação aqui junto ao TVN Notícias, né? Neste momento, que como você também deve estar aí, estamos em isolamento social, né? Uma medida aí pedida pela OMS, né? E também apoiada aí por todos os governadores praticamente do nosso país. E claro, aqui em Palmas, você que mora em Taquarussu também, tem aí visto todo mundo no isolamento. Agora, dentro da área da psicologia, como que isso afeta as pessoas que nesse momento, então, se isolam dentro de suas casas? Então, Macedo, primeiro eu quero agradecer, né, a oportunidade de poder falar sobre essa temática do isolamento social e os efeitos que isso tem no funcionamento da psique humana. E ainda mais num momento como esse, né, Moacir, que é um momento que as pessoas precisam de informação. Né? Então, quero agradecer a oportunidade de estar no teu programa e para poder falar sobre esse tema. E a primeira coisa que eu julgo, assim, Moacir, muito importante nós falarmos, é que essa situação de isolamento social por conta, né, do coronavírus é algo que é novo, né, muito novo para nós. E mais do que isso, tanto em psicologia como em psiquiatria, a gente chama esse tipo de situação que a gente está vivendo como situações de crise, né? E aí tem muita produção teórica, né, e estudos, tanto da psicologia como da psiquiatria, no campo da saúde mental como um todo, a respeito dessa temática. Mas algo que é muito importante a gente atentar, né, é que nós aqui no Brasil, especialmente aqui no Brasil, né, a gente não tem esse histórico, né, desse tipo de situação, né, coletiva. E esse tipo de situação, que é a situação de crise, né, ela produz sofrimento na gente, produz sofrimento mental, né? E aí é importante a gente atentar que o principal elemento, né, nessa situação de crise que a gente vive, o principal elemento que produz sofrimento psíquico não é necessariamente o isolamento social, mas a incerteza, né, Moacir? Por quê? Porque a gente é um momento de muita incerteza, é um momento de incerteza a respeito do vírus, que a gente conhece muito pouco no mundo inteiro sobre o vírus, é um momento de incerteza a respeito do isolamento, a respeito de quanto tempo vai durar, né, como que a gente vai reagir a isso, é um momento de incerteza em relação aos reflexos
que essa crise, né, essa situação de crise vai ter na economia, no nosso trabalho, na educação, nas relações sociais, né? Então, por conta disso, é fundamental que todos tenhamos, né, uma postura que seja uma postura compreensiva e colaborativa. Certo? Então, queria fazer essa introdução para deixar bem claro essa questão da situação de crise e da questão de que a incerteza é o principal elemento. Certo? Certo. Agora, me fala aí, como que a pessoa, os familiares, podem perceber que a pessoa está sendo mais atingida por esse isolamento, né? Está passando por momentos complicados no seu psicológico. Como que a pessoa pode ajudar o seu ente querido que está ali ao seu lado? Sim, ó, aí eu vou trazer essa questão dos sintomas. Só vou falar mais 3 coisas que são importantes aqui, Moacir, para a gente poder chegar nessa questão dos sintomas, né? Então, primeiro, é que esses sintomas, esse sofrimento que é produzido por conta da incerteza dessa situação de crise que a gente vive, né? Esses sintomas, eles são de ordem física, emocional, relacional e cognitiva. Né? Então a gente precisa saber identificar esses sintomas para poder prevenir e lidar com eles, né? Caso eles surjam. E uma outra coisa para finalizar, para daí a gente entrar em cada um desses sintomas, né? É importante a gente perceber também que tem pessoas, Moacir e telespectador, que são mais vulneráveis a esse sofrimento gerado pela incerteza da situação de crise, né? Então, se a gente pensar em crianças, em idosos, né, em pessoas com algum tipo de deficiências, ou pessoas com históricos de doença crônica ou de sofrimento psíquico anterior ao isolamento, pessoas com ansiedade, com depressão, né? Então, assim, ó, essas pessoas precisam de uma atenção, né, mais intensa, e elas podem vir a precisar de cuidados diferenciados. Então a gente precisa estar atento, né? E, se for o caso, cuidados diferenciados para essas pessoas, né? Mas, por outro lado, também a gente pode pensar que pais, mães, irmãos mais velhos, irmãs mais velhas, cuidadores, essas pessoas, elas também estão submetidas a um estresse muito grande, né? Por quê? Porque essas pessoas, elas estão sofrendo diversas pressões oriundas dessa incerteza da situação de crise, né? Então, assim, essas pessoas também precisam se cuidar e serem cuidadas, né? Então, passando isso, né, Moacir, essa introdução, a gente tem que, como eu tinha falado antes, esses sintomas, eles são de várias ordens. Vamos ver alguns sintomas que podem se manifestar de ordem física mesmo, né? Então a gente pode ver que algumas pessoas podem ter falta de ar. Obviamente, né, Moacir, que essa falta de ar, ela não pode ser causada por uma gripe, um resfriado que a pessoa esteja tendo agora, né, ou problemas respiratórios que sejam anteriores, né? Até mesmo assim, essa falta de ar é um dos sintomas do coronavírus. Justamente. Né? Outro sintoma físico, dor de cabeça. Então a pessoa começar a ter dores de cabeça constantes e ela não tinha essas dores antes, né? Dores ou tensões musculares, a pessoa começa a se queixar de dores musculares, ficar muito tenso muscularmente, né? O aumento dos batimentos cardíacos é outro sintoma que pode aparecer, conhecida taquicardia, né? Dificuldade de digestão ou azia, aquela queimação no estômago, né? É um outro sintoma. A diarreia e a prisão de ventre também podem acontecer como um sintoma físico. O cansaço, a sensação de falta de energia. Então parece que a gente descansa, fica sentado no tempo, mas parece que está sempre cansado. Diga, Moacir. Mas aí realmente fica aquela dúvida, né? Alguns desses sintomas que você disse, por exemplo, ela vai sentir dores musculares, né? É um dos sintomas da gripe do coronavírus, que é dor no corpo. E também a falta de ar, a dor de cabeça. Como que pode, em que momento que a pessoa pode perceber que esses sintomas estão sendo ocasionados pelo seu distúrbio emocional do momento, ou que realmente possa vir a ser o coronavírus? Então, Moacir, uma coisa que a gente fala muito em psicologia, né, é que a gente sempre precisa, para dizer que algo é oriundo
vamos dizer assim, da questão psicológica ou emocional das pessoas, é sempre importante a gente retirar a hipótese orgânica, a hipótese biológica. Então, essas pessoas que estão em dúvida se esses sintomas podem ser emocionais ou podem ser, de fato, né, da infecção pelo coronavírus, as pessoas precisam procurar o atendimento, né? E aí, retirando a hipótese biológica e orgânica, as pessoas vão ter mais clareza que se trata de uma questão emocional, né? Eu vou inclusive, até fazer um comentário aqui, porque, na verdade, é tão poderoso a mente humana, né, tão poderosa, que eu mesmo, já digo por experiência própria, já aconteceu comigo, no momento que a gente fica muito encabulado com as matérias, a gente acompanha demais essas notícias dia a dia, os números são impressionantes, e a gente acaba, naquele momento, procurando sintomas na gente, né? A gente volta pra gente e fala, mas peraí, parece que aí você dá uma tosse que na vida é comum, aquela tossezinha comum, às vezes, você já joga como se fosse o contágio do coronavírus. A garganta passa a ficar irritada, às vezes, por uma poeirinha, já estou com coronavírus. E se a pessoa, então, inculcar com isso, vamos dizer assim, de um jeito mais popular, ela pode realmente vir a ter esses transtornos psicológicos que vai agravar aí a sua situação, não é mesmo? Sim, certeza, moça. Então, agora eu estava pensando, tu falou assim da garganta, assim, agora a gente está entrando no período da seca, né, e que daí isso seca a garganta também da gente, né, então, assim, às vezes a gente começa a ver coisas onde não tem, né. Mas então, agora vamos para outros sintomas. A gente falou dos sintomas físicos, né? Agora vamos para outros sintomas, né, Moacir, que são sintomas de ordem emocional, né? Então, quais são esses sintomas? Então, primeiro, assim, a questão de emoções muito fortes, né, e que duram bastante tempo. Então, emoções que têm uma duração muito grande. Que tipo de emoção? Tristeza, raiva, culpa, medo, preocupação. Então, assim, é óbvio que todos, em algum momento, né, vamos sentir tristeza, vamos sentir raiva, mas a questão é, o que vai caracterizar esse sintoma é que esse sentimento ele vai ser extremamente forte e ele tem uma duração grande, né, por bastante tempo. Então, isso que a gente precisa ficar atento, né? Outro sintoma emocional seria o humor deprimido. E o que é o humor deprimido? É o estado emocional que a pessoa refere dela mesma, né? Então a pessoa se refere a si mesmo como deprimida, né? Tu tá falando alguma coisa, você? Não. Estou aqui atento às suas informações. Perfeito. Outro sintoma de ordem emocional também, você é a questão do desânimo, as pessoas ficarem desanimadas com toda essa situação, né? E a questão da irritação também é outro sintoma, né, muito importante emocional. Então, como as pessoas dizem, né, a pessoa está com os nervos à flor da pele, ou está com um pavio curto, né? Então, isso também é outro sintoma emocional, né, dessa questão do sofrimento gerado pela incerteza da situação de crise que a gente vive. E por último é a indiferença afetiva. O que é a indiferença afetiva? É a gente não entrar em contato, né, Moacir, com as nossas emoções. Então, com toda essa situação que a gente está vivendo, a gente fica preocupado, a gente fica triste, a gente fica com raiva e a gente procura se distanciar disso que a gente está sentindo para se proteger. E isso é um sintoma de ordem emocional, que inclusive quando eu der as orientações, a gente vai ver como é importante a gente poder expressar aquilo que a gente está sentindo, né? Agora, diga. Sim. Não, conclua, por favor, pode concluir. Então, em relação, porque agora nós temos mais os sintomas comportamentais e cognitivos, e aí a gente termina os sintomas, e aí a gente vai para as orientações, né? Os sintomas comportamentais, quais que são, Moacir? É a questão da pessoa estar discutindo com frequência, de perder a paciência com as pessoas com frequência, tem que cuidar isso, né, prestar atenção. Outro sintoma de ordem comportamental é, como a gente já tinha falado, evitar expressar e compartilhar os sentimentos, né? O aumento do abuso de substâncias também é outro sintoma comportamental, das drogas em geral, né, Moacir? Então as pessoas que usam remédio passam a usar mais, ou passam a usar remédio com mais frequência, passam a tomar mais café, passam a beber mais álcool, passam a fumar mais cigarro, né? Então, assim, isso é uma coisa para estar atento e cuidar. As pessoas podem ficar ou ficarem violentas, né? E ficarem muito agitadas
motoramente falando, né, de ficar caminhando de um lado para o outro, de ficar mexendo a perna o tempo inteiro, né, então esses são sintomas comportamentais. E os cognitivos, né, Moacir, os sintomas cognitivos é a dificuldade de lembrar de algumas informações, é o famoso branco que dá na gente, né, e isso acontecer com frequência, dificuldade de se concentrar nas atividades que a gente está desenvolvendo, dificuldade de tomar decisões, também é outro sintoma cognitivo importante, né? Uma confusão mental de, em alguns momentos, em algumas situações, ficar confuso em relação ao que está acontecendo e o que fazer, né? E a questão que é muito importante, que acontece com muitas pessoas, para finalizar os sintomas cognitivos, né? É esses pensamentos que o pessoal chama de pensamentos repetitivos, né? E intrusivos. O que isso quer dizer? São pensamentos que se repetem várias vezes durante o dia e que aparecem na nossa cabeça. A gente não controla eles, né? Então, isso também é outro sintoma cognitivo importante, né? Então, assim, para fechar essa parte dos sintomas, Moacir, se a gente identificar, né, que alguns desses sintomas, eles não têm causa física, né? Ou seja, né, não é de um resfriado, não é de uma doença crônica, não é de um transtorno mental anterior, não tem nada a ver com isso, então a gente sugere algumas orientações tanto para lidar com esses sintomas, como para prevenir eles, né, que é o que a gente vai falar depois. Mas agora eu passo para ti aí, talvez tu tenha alguma questão. Certo. Agora, então, nós vamos fazer o seguinte, eu quero que você continue comigo aí mais um pouquinho, nós vamos voltar a passar mais uma matéria aqui, e daqui a pouquinho você volta para falar sobre como resolver essa questão aí do psicológico, né, nesse momento. Isso. Agora que você... As orientações para lidar, né, com isso. Como que a pessoa pode obter essa ajuda profissional, inclusive, agora que mesmo à distância. Então, aguenta só mais um minutinho com a gente já volta com você, tá ok? Muito obrigado por enquanto. Bom, então a gente vai voltar aqui e, né, após essas belas explicações aí, vindas aí do psicólogo, né, Jonathan Rospide, que atende, inclusive, em Palmas, tá? Daqui a pouquinho você vai poder saber, inclusive, aí, por onde fazer esse atendimento, inclusive, aí, à distância, né, que agora é permitido nesse momento, está bem regulamentado, as coisas estão acontecendo assim, mas agora a gente vai a outra matéria. Vamos ver, em Goiânia, o Ministério da Saúde está vai dar início à construção do primeiro hospital de campanha, que agora, neste momento do coronavírus. Este primeiro hospital vai poder ser levado também a outros estados, de acordo aí com a solicitação dos seus governadores. Vamos ver. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, voltou a anunciar que o governo federal deve reforçar a construção de hospitais de campanha. O primeiro, com aporte da União, será em Goiás, por solicitação do governo estadual, na cidade de Águas Lindas, e servirá de modelo para outros. Segundo Mandetta, todo o processo de construção é acompanhado pelo Ministério da Infraestrutura, responsável pela contratação da equipe. A parte de operação, oferta do maquinário, insumos e recursos humanos ficará a cargo do governo estadual. Já o governo federal deve arcar com os custos avaliados em 10 milhões. Vai ser o primeiro que o governo federal está fazendo por solicitação de governador, e outros estados também poderão receber a estrutura, que terá 200 leitos adaptáveis para UTI semi-intensiva e deve atender, além do estado de Goiás, uma parte do Distrito Federal. O hospital deve ser entregue em 15 dias após o início das obras. Bom, agora nós vamos aos nossos comerciais. Já eu volto com mais notícias, inclusive aí, para finalizar esse bate-papo com o psicólogo Jonathan Rospide, que vai falar para nós aí sobre como cuidar das pessoas. Ele que nesse primeiro bloco falou aí dos sintomas e de como perceber se a pessoa está precisando aí de um acompanhamento psicológico. No próximo bloco ele vai falar aí como poder chegar a esse atendimento a você neste momento de isolamento social. Daqui a pouquinho, depois dos nossos comerciais. Oferecimento: mais com motopeças e bicicletas. Pedalando com você. Papelaria Dinâmica, a mais completa da cidade. Armazém Paraíba, sucesso em qualquer lugar.
Posto Catarinense, qualidade no seu abastecimento. E Churrascaria Espetos, sempre com aquele tempero especial. O governo do Tocantins decretou o estado de calamidade pública, com uma série de determinações para que o coronavírus não se propague. A principal delas é: fique em casa. A pandemia do coronavírus é muito grave e exige medidas inteligentes e transparentes. A linha vertical representa o número de pessoas que precisam da rede de saúde. A linha horizontal representa o tempo. E a linha tracejada é o limite que nosso sistema suporta. Na maioria dos países, muitas pessoas precisaram de atendimento em um tempo muito curto, ultrapassando o limite suportado pelo sistema, fazendo com que os hospitais tivessem que escolher entre quem vai viver ou morrer. Para evitar essa tragédia, precisamos esticar esse tempo. O momento é decisivo. Fique em casa. Proteja você e sua família. Secretaria da Saúde. Governo do Tocantins. A Amazônia faz um bem danado para a vida da gente. Por isso, retribua. Faça um FNO, a linha de crédito que há 30 anos desenvolve a Amazônia. Banco da Amazônia, movimentando a Amazônia e a sua vida. Vai construir? Vai reformar? Então vá direto onde você encontra tudo o que precisa pelo menor preço e mais qualidade. Massi Construções, do básico ao acabamento. Representante das tintas Renner, com opção de mais de 3.000 cores. Máquinas e ferramentas Wonder e uma linha completa das conexões Tigre. Na Massi Construções, temos pisos e porcelanatos e tudo em material elétrico para sua construção, além do menor preço em cimentos. E não esqueça, temos locação de máquinas e container para sua obra. Massi Construções, tudo em materiais para construção. Na Avenida Tocantins, quadra 6, lote 3, setor Porto Real. Telefone 3363-2097. A dor da gente é dor de menino acanhado, menino bezerro pisado, no curral do mundo a penar. E salta aos olhos, igual um gemido calado, a sombra do mal assombrado, a dor de nem poder chorar. A dor da gente é dor de menino acanhado, menino bezerro pisado, no curral do mundo a penar. E salta aos olhos, igual um gemido calado, a sombra do mal assombrado, a dor de nem poder chorar. Bom, de volta agora, antes de voltarmos aí com a entrevista que estamos fazendo aí online, né, com o psicólogo Jonathan Rospide, nós vamos agora ver um caso de um homem que foi preso em Arraias, acusado de estupro. O caso aconteceu há um tempo atrás, a vítima tinha apenas 10 anos de idade. A Polícia Civil prendeu nesta terça-feira um homem de 63 anos de idade. Ele estava foragido há uma década, suspeito de estuprar a própria sobrinha. O crime foi registrado em Arraias, no sudeste do Tocantins, e os investigadores descobriram que o homem passou este tempo todo escondido na zona rural da mesma cidade em que o crime ocorreu. Na época do estupro, a vítima tinha apenas 10 anos de idade. A delegada Vanusa Regina de Carvalho Nunes, que cuida da investigação, informou que o suspeito ainda tentou fugir correndo quando percebeu a chegada dos policiais na casa dele, mas acabou sendo detido. O suspeito já tinha tido a prisão preventiva decretada na época do crime. Ele prestou depoimento na sede da Delegacia da Mulher e depois foi levado para a cadeia pública municipal. A justiça ainda vai decidir em qual unidade prisional ele deve aguardar o julgamento. Bom, sim, nós vamos voltar então com a entrevista que estamos tendo aí através de uma live com o nosso amigo psicólogo Jonathan Rospide. Ele está fazendo aí para nós os comentários a respeito de situações adversas que acontecem nesse momento de isolamento social. Ele já falou aí dos sintomas que as pessoas podem sentir, e agora ele vai fazer o tratamento, como que essa pessoa pode ser atendida. Vamos lá de volta, está me ouvindo aí, Jonathan? Sim, estou te ouvindo, Macedo.
Então, vamos lá, você havia falado aí sobre os sintomas, né? E agora, então, queremos saber como que a pessoa pode conseguir aí esse tratamento, essa ajuda, né, através de um profissional neste momento. Então, assim, como a gente está voltando aqui novamente, eu vou só introduzir. Então, a gente falou sobre a situação de crise que a gente vive, né, e que essa situação de crise, ela produz muita incerteza, e essa incerteza produz uma série de sintomas, que são de ordem física, emocional, cognitiva e comportamental. E aí, se a gente perceber que a gente ou outras pessoas estão tendo esses sintomas de um modo muito intenso e com uma duração de tempo muito grande, né, o que a gente deve fazer? Quais são as orientações? Né? Então, a primeira coisa, né, se a gente vê que isso está muito intenso, é procurar os serviços de saúde, né, de modo que tanto a gente como a pessoa que a gente identificou, né, tem um atendimento devido. Né? Então, a primeira coisa, né? No caso, Moacir, de pessoas com um sofrimento psíquico anterior, com problema de saúde mental anterior, ou com doenças crônicas anteriores, enfim, com problemas anteriores, né, é fundamental essas pessoas, nesse momento, darem continuidade ao seu tratamento. Seja ele medicamentoso, seja ele psicoterápico. Então, é fundamental, nesse momento de grande incerteza, é fundamental que as pessoas mantenham, né, o seu tratamento, certo? Uma outra orientação é, como você bem falou aí, né, Moacir? Então, assim, é a gente evitar ficar olhando o tempo inteiro as notícias sobre o coronavírus, de ficar repetidas vezes durante o dia olhando essas notícias. Então, assim, isso é a primeira coisa. Não é que a gente não vá olhar, é a gente diminuir a quantidade de vezes que a gente fica olhando essas notícias. E mais do que isso, Moacir, quando a gente olhar, que vão ser poucas vezes durante o dia, né, a gente procurar referências confiáveis. Site do Ministério da Saúde, da Organização Mundial de Saúde, né? Então, assim, procurar fontes confiáveis, porque a gente sabe que tem muita informação não verídica, né, disponível aí na internet. Uma outra orientação é encorajar, né, Moacir, tanto a gente mesmo, né, como as pessoas que estão à volta da gente, assim, né, de expressar os seus sentimentos. Né? Então, assim, a gente está passando por um momento que a gente sente muitas coisas, a gente sente tristeza, a gente sente raiva, né? E aí, assim, a gente precisa ter um espaço para expressar isso que a gente está sentindo, né? E aí, sem julgamento. Então, as pessoas vão trazer o que elas estão sentindo na nossa família, os nossos amigos, e a gente vai acolher isso, né? Sem ficar julgando, né, as pessoas pelo que elas estão sentindo. Não é? Então, isso é muito importante. Uma outra coisa é a pessoa organizar o seu dia, a pessoa ter uma agenda, né, do seu dia a dia, do que vai fazer naquele dia. E também ajudar as pessoas à sua volta a que façam o mesmo, né, de modo que as pessoas tenham uma organização, né, que possibilite a realização de diversas atividades, né, no seu dia a dia. E aí, assim, mas uma coisa que é importante, Moacir, né, ficar no sofá o tempo todo, então não é válido. Não. É importante que a pessoa desenvolva várias atividades e atividades diferentes. E isso seja uma rotina, que a pessoa tenha uma rotina. Por isso fazer uma agenda das atividades que ela vai desenvolver no dia a dia, né? Mas, por outro lado também, Moacir, a gente ter cuidado de não ter atividades demais que excedam a nossa capacidade e a nossa possibilidade de dar conta delas, porque senão a gente se frustra por não conseguir fazer, né? E aí vem a outra parte dessa orientação, é que quando a gente não conseguir fazer as atividades que a gente se propôs para aquele dia, ao invés da gente ficar triste e de a gente se frustrar com isso, é a gente procurar ver o que impediu a gente de fazer, para ver que na próxima organização da agenda do próximo dia, a gente levar em consideração aqueles aspectos que dificultaram a gente de realizar as atividades, né? Uma outra... Diga. Eu queria falar o seguinte, eu estou vendo aqui nosso tempo também aqui já acabando, né? E eu queria que você falasse para mim, no momento de hoje, esse atendimento online, dentro da área da psicologia, né? Que é um momento que realmente tem muita gente precisando, a gente sabe que
muita gente aí já está com esses estresses, já está, às vezes, até mesmo entrando num quadro depressivo. Então, como que essa pessoa pode conseguir esse atendimento, uma vez que ela está agora em isolamento social, não está podendo sair, ter o contato, né, pessoal com o seu psicólogo? Como que está esse atendimento virtual? Então, você, só para fechar as orientações, 3 coisas, ó. A gente colocar atividades na nossa agenda prazerosas, que nos dão prazer, isso é fundamental. A gente incluir atividades físicas que deem para fazer dentro de casa, né? E a gente tem atividades diárias que incluam aquelas pessoas que eu falei que são mais vulneráveis, as crianças, os idosos, né, pessoas com deficiência, para que essas pessoas tenham mais relações sociais durante esse momento. Em relação, né, Moacir, além das questões de higiene, que são muito divulgadas aí em vários meios de comunicação. Em relação ao atendimento psicológico, que é o que eu vou falar especificamente, o Conselho Federal de Psicologia regulamenta, já faz algum tempo, o atendimento online, que é numa plataforma do Conselho, né, do Sistema Conselhos de Psicologia. Só que, em virtude, né, dessa situação que a gente está vivendo agora, dessa situação de crise, o Conselho permitiu que os psicólogos atendessem em outras plataformas, desde que estejam inscritos na plataforma do Conselho Federal de Psicologia, né? Porque como tu te inscreve na plataforma do Conselho Federal de Psicologia e demora um tempo até a tua inscrição ser aceita e tu ter acesso à plataforma, né, o Conselho permitiu que durante esse tempo tu possa atender por outros aplicativos, vamos dizer assim. Então, os atendimentos em psicologia, eles estão sendo realizados de modo virtual e, em algumas situações, que são situações de emergência, os profissionais estão fazendo atendimento presencial. Certo? Tá certíssimo. Nós estamos fazendo agora um papel invertido. Nós entramos com a sua participação, eu não apresentei você formalmente aqui, não falei do seu currículo. Eu gostaria de falar, o pessoal que nos ouviu aí, que acompanhou suas informações, foram muito esclarecedores, acredito que colaborou demais para as pessoas que estão nos assistindo nesse momento. E eu queria só deixar bem claro que o Jonathan Rospide é um psicólogo, professor de medicina aqui na capital, Palmas, e deixar para você falar um pouquinho mais desse breve currículo seu, para a gente poder aí finalizar assim, a sua participação aqui, doutor. Perfeito, Moacir. Então, assim, o mais importante eram essas informações para contribuir, né, para que as pessoas possam identificar, se cuidar e cuidar das outras pessoas, né. E atualmente, assim, eu atendo aqui em consultório em Palmas, né, e estou também como tutor do Programa de Saúde Mental da Residência Multiprofissional aqui do município de Palmas, e atuo na Unitins e no ITEPAC, como você falou, no curso de Medicina. Certo? Tá, ótimo. Muito obrigado pela participação. Quero deixar aqui, já de antemão, que no rodapé da nossa matéria pública, que será publicada aqui na nossa página da TV Nacional, estará ali o contato para né, junto ao psicólogo Jonathan Rospide, para que você também possa continuar esse bate-papo com ele aí. Vai estar lá o WhatsApp, ele é um cara muito camarada, com certeza tem muitas informações boas a passar para todo mundo. Muito obrigado pela participação e a gente vai aí tocando, logo, logo contaremos com mais uma participação sua aqui, se Deus quiser. Muito obrigado. Eu que agradeço, Moacir. Boa tarde a todos e a todas. Ok. Gente, então é isso aí. Tivemos a participação mais do que especial, né, do nosso amigo e psicólogo Jonathan Rospide, que atende aqui em Palmas, né, nos passou importantes informações a respeito né, das precauções que devemos ter aí para manter o equilíbrio psicológico de cada um dentro da nossa família, neste momento em que a gente está aí fazendo esse momento de isolamento social, um isolamento que realmente é obrigatório, vamos dizer assim, nesse momento, onde a gente tem que prestar muita atenção nisso, não é sair o mínimo, somente para aquele momento necessário mesmo, um supermercado, uma farmácia, mas evitar o máximo, pois, como nós podemos ver aí, as informações é de que o pico maior dessa contágio do coronavírus ainda está por vir, e está chegando aí o mês que vem, segundo aí as informações do próprio ministro da Saúde, as coisas ainda vão ser mais alarmantes. Então, a regra é clara, vamos ficar em casa. E assim a gente está falando aqui todos os dias, inclusive com vídeos de pessoas que estão nos mandando. Você que também quer mandar o seu vídeo, mande para o nosso WhatsApp, 98409-4245. Através desse WhatsApp, você pode mandar o seu vídeo, esse vídeo mesmo caseiro que você faz aí com seu celular, pedindo para que todos
entre nessa onda de ficar em casa, né? Com isso, a gente vai estar aí nos resguardando e também ajudando aí o nosso sistema de saúde para que ele suporte toda essa demanda neste momento, ok? Bom, nós vamos ver também que em Porto Nacional, jovens, adolescentes foram presos por cometerem furtos nos comércios e residências aqui da cidade. 3 adolescentes foram apreendidos em flagrante pela Polícia Militar na noite desta segunda-feira em Porto Nacional. Eles são suspeitos de furtarem uma loja de roupas e calçados localizada na praça do Mercado Municipal da cidade. Com eles foram apreendidas 2 mochilas contendo várias camisetas, sandálias, bonés e tênis masculino. Segundo a PM, uma equipe foi ao local após ser informada que 4 indivíduos haviam arrombado a porta de uma loja. Durante o patrulhamento, os policiais conseguiram abordar 3 adolescentes com parte dos objetos furtados. Questionados sobre o quarto envolvido no furto, os menores indicaram a residência onde ele poderia ser encontrado. No imóvel, os policiais não encontraram suspeito, mas se depararam com um jovem de 19 anos com vários objetos dentro da casa que foram furtados em outras datas. Ainda segundo a PM, o rapaz contou aos policiais ter sido autor de vários furtos em residências na companhia de um dos menores apreendidos. Ele teria ainda indicado os locais que foram furtados. Em uma casa abandonada que servia de apoio para o grupo, a PM localizou um botijão de gás, 3 televisões, caixa de ferramentas, uma caixa amplificada de som e outros objetos. Todos os envolvidos, juntamente com os objetos apreendidos, foram apresentados na delegacia da Polícia Civil em Porto Nacional para as providências necessárias. Bom, e olha só essa matéria. Em Luzinópolis, no norte do Tocantins, o secretário da Saúde do município foi afastado, foi exonerado do cargo após participar de uma festa, onde ele mostrou aí várias fotos com amigos, né, que estavam participando da festa. Então ele foi aí afastado justamente por promover assim momentos de aglomerações. Ele perdeu inclusive direitos políticos. O secretário de Saúde e Saneamento Básico de Luzinópolis, no norte do Tocantins, terá que deixar o cargo na prefeitura depois de ser flagrado participando de uma festa durante a pandemia de coronavírus. A sua saída deverá ocorrer hoje por causa de um acordo que José Júnior Neres da Silva fez com a Promotoria de Justiça para não responder por ato de improbidade administrativa. De acordo com o Ministério Público, além de participar da festa, o agente público usou as redes sociais para divulgar fotos e vídeos da confraternização, expondo e incentivando a aglomeração de pessoas. Em uma das imagens publicadas, o secretário aparece ao lado de algumas pessoas sem máscaras e consumindo bebidas. No post ele escreveu que cansou dessa história de coronavírus. A promotoria abriu um inquérito civil e concluiu que José Júnior praticou ato de improbidade administrativa por incentivar comportamento contrário ao que determinam as autoridades sanitárias nacionais e internacionais. Tanto o governo estadual quanto a prefeitura de Luzinópolis declararam estado de calamidade por causa do coronavírus, suspendendo eventos, reuniões e outras atividades que possam gerar aglomerações. Segundo o Ministério Público, o secretário José Júnior, que também é gestor do Fundo de Saúde do município, terá os seus direitos políticos suspensos por 5 anos e não poderá comparecer à Secretaria de Saúde de Luzinópolis. O acordo também obriga que o ex-secretário se abstenha de assumir cargos comissionados ou funções de confiança na área da saúde até 31 de dezembro de 2020. Ele também não poderá adotar comportamentos semelhantes enquanto durar a pandemia, sob pena de multa no valor de R$5.000. Realmente, né, ele que deveria estar aí dando o exemplo, né, a ser seguido, cometeu essa gafe aí e está pagando caro por isso. Bom, agora o que eu quero falar para vocês é a respeito de pessoas que na verdade foram mandadas embora aí da Prefeitura de Porto Nacional, justamente naquele momento em que o vice-prefeito rompeu
politicamente com o prefeito Joaquim Maia. Essas pessoas, algumas delas já vieram aqui, já comentaram com a gente, já nos mandaram mensagens, nos pedindo sobre o problema que está acontecendo com eles. Eles estão sendo vítimas de perseguições por fakes em suas redes sociais. Essas páginas fakes, perfis fakes aí, principalmente no Facebook, têm colocado eles em situações de vexame, colocando aí palavras inadequadas, cobrando o posicionamento deles, chamando-os de traíras do prefeito, quer dizer, não respeitando, assim, primeiro, o posicionamento de cada um, que deve seguir a quem lhe desejar. Agora, o mais incomoda realmente é essa equipe do prefeito estar aí patrocinando esses fakes, né? Há informações de que, inclusive, tem secretários da prefeitura aí que possam estar por trás dessas páginas e outras pessoas que realmente se utilizam de perfis falsos para poder denegrir as imagens de algumas pessoas que não concordam politicamente com o prefeito. Então, a queixa é justamente essa, para que os fakes que estão acontecendo nas redes sociais em Porto Nacional possam parar, né, justamente, e deixar aí cada um seguir a sua liberdade individual de escolha, o que, na verdade, é um direito de todos. E assim, a gente observa realmente, e eu acompanhando aí as páginas sociais, eu vi que realmente há muitos perfis fakes falando aí dessas pessoas que foram, por opção própria, acompanhar aí o vice-prefeito nessa nova caminhada, que ele rompeu com o prefeito e deverá ser aí um próximo pré-candidato à prefeitura de Porto Nacional. E lembrar também que várias pessoas, né, que foram demitidas por esse mesmo motivo, por não estarem de acordo político com o atual prefeito, essas pessoas foram demitidas, algumas delas estão aqui reclamando de que ainda não receberam da prefeitura o seu acerto. Então, fique aí também, principalmente nesse momento aí, onde o prefeito se demonstra preocupado com as pessoas, preocupado com a condição social de cada uma, né, deve mais, então, acertar aí essas dívidas com pessoas que foram demitidas no seu governo, principalmente essas pessoas que saíram aí por questões políticas. Este é o recado que chegou até nós e nós estamos aqui repassando para que a administração tome suas providências, ok? Bom, assim a gente termina a edição de hoje. Lembrando que às 19 horas ela será reprisada em nosso canal, né, o canal 29.1, e também amanhã, ao meio-dia, voltaremos com mais uma edição do TV Notícias, aqui na TV Nacional, seu canal 29.1, que retransmite aí a rede Meio Norte de televisão, que está sediada em Piauí, em Teresina. A todos vocês uma ótima tarde e até amanhã, se Deus quiser. Oferecimento: mais com motopeças e bicicletas. Pedalando com você. Papelaria Dinâmica, a mais completa da cidade. Armazém Paraíba, sucesso em qualquer lugar. Posto Catarinense, qualidade no seu abastecimento. E Churrascaria Espetos, sempre com aquele tempero especial. Contra o novo coronavírus, a prevenção é a melhor solução. Lave as mãos com água e sabão. Ao tossir ou espirrar, cubra nariz e boca com lenço ou com antebraço. Não compartilhe objetos de uso pessoal. Evite aglomerações. E se por acaso sentir febre, tosse e dificuldade de respirar, procure um posto de saúde mais perto de você. A prevenção começa com você. Assembleia Legislativa do Tocantins. Faça de 2020 o ano de suas vitórias. Venha fazer o vestibular na Faculdade São Marcos de Porto Nacional. Administração, Pedagogia e Segurança Pública e mais de 200 pós-graduações. Aulas 100% presenciais. Agende o seu vestibular e venha ampliar suas oportunidades junto ao mercado de trabalho. Na Fazamar, você encontra o curso que deseja com preços que cabem no seu bolso e com a qualidade que você precisa. Fazamar. Faculdade São Marcos, desde 2002, abrindo as portas para o seu futuro, agora sob nova direção. Estamos na Rua Cuiabá, número 1982, lotes 5 e 6, setor Vila Nova. Telefone 63 98517 5078, Porto Nacional.
Clínica Odontológica Vitale, uma clínica modelo de atendimento odontológico que oferece qualidade, conforto e satisfação aos seus pacientes. Tem uma equipe de profissionais atualizados e especializados para atender a todos. Doutora Luzilei Pimentel, clínica geral, harmonização facial e especialista em canal. Doutor Messias Carvalho, especialista em implantodontia e cirurgia oral maior e menor. E doutora Larissa Moraes, clínica geral e especialista em aparelho ortodôntico. Agende seu horário para limpeza, clareamento, restauração, endodontia e demais procedimentos. A Clínica Vitale oferece também harmonização orofacial como botox, preenchimento, lipo de papada e muito mais. Clínica Odontológica Vitale atende na Rua Paraguaçu, no bairro Moarama, ao lado da Amanda Brigadeiro. Telefone 3363-1697. Clínica Odontológica Vitale, renovando seu sorriso. O Armazém Paraíba sempre se preocupou em prestar aos seus clientes o melhor serviço possível. Porém, no Brasil, vivemos um momento em que todos nós devemos fazer o que for necessário para evitar que o contágio do coronavírus se alastre ainda mais pelo nosso país. Diante da situação, decidimos não abrir nossas lojas a partir do dia 23 de março, próxima segunda-feira, temporariamente. A hora agora é de cuidar do nosso bem maior, nossas vidas, famílias, amigos clientes, fornecedores e colaboradores. Armazém Paraíba. O governo do Tocantins decretou o estado de calamidade pública, com uma série de determinações para que o coronavírus não se propague. A principal delas é: fique em casa. A pandemia do coronavírus é muito grave e exige medidas inteligentes e transparentes. A linha vertical representa o número de pessoas que precisam da rede de saúde. A linha horizontal representa o tempo. E a linha tracejada é o limite que nosso sistema suporta. Na maioria dos países, muitas pessoas precisaram de atendimento em um tempo muito curto, ultrapassando o limite suportado pelo sistema, fazendo com que os hospitais tivessem que escolher entre quem vai viver ou morrer. Para evitar essa tragédia, precisamos esticar esse tempo. O momento é decisivo. Fique em casa. Proteja você e sua família. Secretaria da Saúde, Governo do Tocantins.